Fala, galerinha, tudo bem? Então, vamos lá lembrar um pouquinho de pilha, fazer uma revisãozinha. Olha lá, a famosinha pilha de Daniel. Lembra? Tem uma plaquinha de zinco, uma plaquinha de cobre. Tá vendo que o fluxo de elétron vai do zinco para o cobre, o sinal negativo, para o polo positivo. Como o elétron está indo para o cobre está catando o elétron. Então, o cobre é meu cátodo e o zinco é o meu ânodo. Tudo bem? Então, sempre o elétron vai para o lado do cátodo. Então, o cobre está... Lembra com a mão que eu fazia? O cobre está catando o elétron, por isso que ele é o cátodo. Então, o zinco vai ser o ânodo, certo? Se o zinco é o ânodo sempre oxida. Então, o zinco vai sofrer oxidação. Olha lá embaixo a equaçãozinha de oxidação. Zinco, setinha zinco mais 2 elétrons. Ele está perdendo o elétron. Olha lá o cátodo, o cobre. Cobre mais 2 elétrons, dando cobre 0. O cobre está ganhando elétron. Então, quem oxida, perde elétron. Quem reduz, ganha elétron. Certinho? Estão lembrados? E tem a ponte salina para fazer o fluxo de íons. Certo? Quem perde carga negativa, vai carga negativa. Quem ganha carga positiva, vai carga positiva. Certinho? Então, só que falou em pilha, lembra do famoso CRAL. Cátodo sempre reduz, ânodo sempre oxida. Lembra do CRAL? Cátodo reduz, ânodo oxida. Outro modo de representar pilha. Ah lá, eu posso representar a pilha desse jeito, por barrinha. O zinco oxida é o ânodo e é o polo negativo. O cobre reduz é o cátodo, é o polo positivo. Essas duas barrinhas embaixo é a ponte salina. Então, o fluxo de elétron vai do menos para o mais. Certinho? E essa zinco e uma barrinha, essa barrinha é a minha setinha. Certo? Lembra o DDP da pilha? Como calcula o DDP? O delta E? Vamos lembrar? Delta E é E do maior menos E do menor. Fazendo maior menos o menor, eu acho o delta E. E o delta E sempre tem que ser positivo, nunca pode ser negativo, porque a pilha é um processo espontâneo, certo? Olha lá um exemplo, ó. Eu tenho uma pilha de alumínio e uma pilha de cobre. O potencial do alumínio é menos 1,68 e do cobre 0,34. Fazendo do alumínio, que é 1,68, e do cobre 0,34, como que eu calculo o DDP? E do maior menos E do menor. 0,34 menos 1,68. Cuidado para não errar sinal. É menos com menos dá mais. No final fica 2,02 volts. A unidade é volts. Olha o exemplo da Universidade Federal do Fluminense. Deu um alumínio mais 3 elétrons, dando alumínio 0, potencial menos 166. Cobre mais 2 elétrons, dando cobre 0, potencial 0,34. Quer saber qual é a equação global da pilha e qual o potencial? Vamos lembrar? Primeira coisa que eu tenho que fazer. Está vendo que as duas reações estão reduzindo o alumínio mais 3 dando alumínio 0, cobre mais 2 elétrons dando cobre 0. Se as duas estão reduzindo, para fazer a equação global, uma reduz e outra oxida. Quem que vai preferencialmente reduzir? Quem tiver maior potencial de redução. Quem tem maior potencial de redução? O cobre. Então, o cobre vai reduzir. Ele já está reduzindo. Então, essa equação eu vou manter o jeito que está. Como o alumínio tem menor potencial, ele vai oxidar. Se ele vai oxidar, eu vou ter que inverter essa equação. Olha lá. Então, o cobre eu mantive a equação porque tem maior potencial. Maior potencial mantém. O alumínio eu inverti porque tem o menor potencial. Menor potencial, eu inverto. Só que para fazer a equação global, eu tenho que meter o bicudo nos elétrons. Os elétrons têm que ser eliminados. Como que eu vou eliminar os elétrons? Como um tem 2 e eu tenho 3, vou ter que multiplicar a primeira por 3 e a segunda por 2. Multiplicando a primeira por 3 e a segunda por 2, eu vou ter lá 6 elétrons do cobre e 6 elétrons do alumínio. Cortou os elétrons, eu tenho a minha equação global, que está representada pelo item A ali. E ele manda calcular DDP, é só fazer o maior menos o menor, que deu 2 volts. Certinho? E o que faltou falar é o metal de sacrifício. Metal de sacrifício são metais que oxidam facilmente. Quem que vai oxidar facilmente? Oxida facilmente os metais que tenha menor potencial de redução. Então, quem tiver menor potencial de redução vai gostar de oxidar. Então, o que é o metal de sacrifício? Onde que é usado? É usado em posto de gasolina para proteger tanque, em casco de navio, em automóveis.
Então, o que eles fazem? Ele reveste o ferro com metal, em que o metal oxida no lugar do ferro, não vai deixar o ferro oxidar. Então, lá, o metal de sacrifício deve possuir menor potencial de redução do que o material utilizado na estrutura. Um dos metais mais utilizados é o zinco e o magnésio, por isso que fala prego zincado, telha zincada. Então, você coloca zinco para não deixar o ferro oxidar. Vamos ver um exemplinho da Unesp? Ah lá, Unesp. Deu encanamento de ferro mergulhado em água, sofre corrosão devido principalmente à reação. Dessa reação aí. Então, ferro sofre corrosão porque reage com água. Para proteger encanamento nessas condições, costuma ligados à barra de outros metais, que são corridos ao invés do cano de ferro. Conhecendo os potenciais padrão de redução e dispondo de barra de magnésio e cobre. Então, vou ter só barra de magnésio e cobre. Qual deve ser o metal utilizado para proteger o encanamento? Pessoal, qual metal eu vou usar para proteger o ferro? Eu vou dispor só de cobre e magnésio. Eu não posso usar o cobre. Se eu usar o cobre tem maior potencial de redução do que o ferro. Então, o cobre vai reduzir, o ferro vai oxidar. Esse não é o objetivo. O objetivo é deixar o ferro não oxidar. Então, qual que eu vou usar? O magnésio. Comparando o magnésio com o ferro, o magnésio vai ter menor potencial de redução, então o magnésio vai oxidar e o ferro vai reduzir. Esse é o nosso objetivo. Então, lá a respostinha. O magnésio possui potencial de oxidação maior que o do ferro, ou o magnésio, por possuir menor potencial de redução do que o ferro, o magnésio oxida e o ferro reduz. Certinho? É isso, pessoal. Era isso que eu tinha que falar, que faltava de pilha, dei uns exemplos para relembrar. E esse potencial de metal de sacrifício que faltou falar. Tudo bem? Aí eu vou passando mais aulas para vocês. A próxima assunto a gente vai estudar eletrólise. E lá no aplicativo da Iônica, eu vou passar umas sugestões de alguns exercícios, tá bom? Tudo bem? Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.